Olá pessoal, hoje nós vamos continuar o nosso curso de cálculo numérico. No último vídeo a gente falou sobre um método iterativo para se resolver sistemas lineares, que foi o método de Gauss-Jacobi. Então a gente vai hoje resolver um par de exercícios sobre esse método, certo? Vamos começar com esse aqui. A gente precisa resolver o sistema AX igual a B, onde A, a matriz dos coeficientes, é essa matriz aqui, certo? 4 menos 1 em 1, aí menos 2, 5 em 1, menos 3, aí menos 1 e 6. E B, a matriz dos termos independentes, é 20, 25 e 30. A gente quer uma precisão epsilon igual a 0,05 no erro relativo. E a gente quer considerar sempre 4 casas decimais no arredondamento, certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é verificar se a matriz A satisfaz aquela condição que a gente viu no vídeo anterior, que vai garantir que o método ele seja convergente, que ele se aproxime, né, de uma solução do sistema, certo? Então, que condição é essa? É ver se a matriz A é estritamente diagonal dominante. O que é que significa isso? Significa que em cada uma das linhas dessa matriz aqui, o módulo do termo que está na diagonal é maior do que a soma dos módulos dos outros termos na mesma linha. Vamos verificar isso então, tá? Na linha 1, o cara que está na diagonal é esse 4 aqui. O módulo de 4 é 4, certo? O módulo de 4 é 4. E quem está fora da diagonal é esse menos 1 e esse 1. Eu somo os módulos dos dois. Aí vai dar módulo de menos 1 mais módulo de 1. Isso aqui dá 2, né? E o maior é o 4, é quem está na diagonal. Então, ok. Certo? Agora, segunda linha. Quem está na diagonal é o 5. Aí eu vou ter módulo de 5, que é 5. E quem é que está fora da diagonal? É o menos 2. Tá? E o 1. Aí eu somo esses módulos aqui. Módulo de menos 2 é 2, somado com o módulo de 1. Isso aqui vai dar 3. E quem é maior é o 5. De novo, quem é maior é o módulo do cara que está na diagonal. Então, ok de novo. Na última linha, quem está na diagonal é o 6. Certo? O módulo de 6 é 6. Quem está fora da diagonal, aí vai ter esse menos 3 aí e aquele menos 1. A gente soma esses módulos. Módulo de menos 3 é 3, módulo de menos 1 é 1. Somando isso aqui vai dar 4. E 6 é maior que 4. Então, de novo, quem foi maior foi o módulo do termo que está na diagonal. Então, a matriz é estritamente diagonal dominante. Então, a gente pode aplicar o método aí, certo? Agora, vamos fazer com que a matriz fique na forma que a gente quer. Vamos achar quais são as equações que a gente vai usar para aplicar o método. Pronto, para isso a gente vai escrever esse sistema aqui de novo em sua forma de sistema, certo? Como assim? Digamos que a solução do sistema seja a matriz, digamos que seja x igual a x1, x2 e x3, tá? Então, se eu multiplicar A por x, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter 4x1 menos 1x2 mais 1x3, 4x1 menos x2 mais x3, igual ao primeiro termo aqui da matriz B, igual a 20, certo? Seguindo adiante, na segunda linha, a gente vai ficar com menos 2x1 mais 5x2 mais 1x3, igual a 25. E na terceira, a gente vai ficar com menos 3x1 menos x2 mais 6x3, igual a 30. Beleza? Beleza. Então, agora o que é que a gente tem que fazer? A gente precisa isolar na primeira equação o x1. Como é que vai ficar? x1 vai ser, vamos passar o menos x2 e o mais x3 aqui para o outro lado e dividir todo mundo por esse 4 que está aqui. Vai ficar 20 sobre 4, que é 5. Aí, ó, menos x2 passou para lá, ficou mais x2 sobre 4. E o mais x3 passou menos x3 e ficou menos x3 sobre 4 também. Na segunda equação, já eu vou ter que isolar o x2 agora. Eu isolo a segunda variável, a segunda incógnita. Vamos ficar então com x2 igual a 25 sobre 5, dá 5 também.
Aí eu vou passar o menos 2x1 para lá, vai ficar mais 2x1. E vou dividir pelo 5 que eu passei dividindo daqui, tá? E eu tenho ainda o x3 aqui, vou passar menos x3 sobre 5. Beleza. Na última equação eu isolo a terceira incógnita, certo? Na terceira equação eu isolo a terceira incógnita. Então passa todo mundo para o outro lado e divide todo mundo por 6 depois. Então vai ficar 30 sobre 6, que é 5, mais uma vez. Menos 3x1 vai para lá, vai ficar mais 3x1 sobre 6. Então vai dar mais x1 sobre 2, certo? E menos x2 vai passar mais x2, então ficou mais x2 sobre 6. Então pronto, essas equações aqui são as que a gente vai utilizar. Deixa eu isolar isso aqui mais do lado de cá. Para aqui do lado esquerdo, a gente construir a nossa tabela, certo? Deixa eu colocar isso aqui no cantinho e diminuir um pouquinho. Beleza, tá bom? Pronto, então vamos acrescentar aqui a calculadora, certo? Para a gente fazer as contas. Então, como é que vai ficar a nossa tabela aqui, né? A gente vai ter a iteração, eu vou escrever só IT, vou escrever o valor do x1, o valor do x2, o valor do x3, o valor do erro absoluto e o valor do erro relativo. Tá? Deixa eu deixar isso aqui mais para cá um pouquinho. Esse aqui mais para cá também um pouquinho. Esse aqui também mais para cá um pouquinho, para ficar só com mais espaço, né? Beleza. Então, na iteração inicial, a gente escolhe uma aproximação inicial que a gente quiser. No caso, a questão vai dizer. Então, aqui a gente vai iniciar com x0 igual à origem, certo? x0 vai ser o vetor nulo, certo? A aproximação inicial vai ser o vetor nulo. Então, substitui aqui por 0 e por 0. E não tem nenhum erro para calcular ainda, porque a gente só tem uma aproximação. Vamos ver agora aqui na iteração 1. O que é que tem que fazer? A gente tem que vir aqui, nesse sistema, nessa forma, e do lado direito, a gente substitui sempre x2, x3 e x1 pelos valores deles na iteração anterior, certo? Então, aqui o x2 vai ser 0, x3 vai ser 0, x1 vai ser 0. O que é que vai dar, então? Né? Vai dar x1 igual a 5, x2 igual a 5, x3 igual a 5 também. Beleza? 5, 5 e 5. Quem que é esse dk aqui? É o erro, né? A gente definiu esse erro de acordo com o máximo, certo? Entre as diferenças das nossas coordenadas na iteração atual. Então, a gente vai ter aqui xk xki menos xk menos 1i. Então, o que é que eu estou dizendo aqui, né? Eu estou olhando aqui com um i variando de 1 até 3. Então, o que é que significa isso, né? Esse i aqui em cima não é um expoente, é só para indicar a coordenada que a gente está olhando na iteração, né? Então, se o índice aqui em cima for 1, eu estou olhando para a minha primeira coordenada. Se o índice aqui em cima for 2, eu estou olhando para a segunda coordenada e assim por diante. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer 5 menos 0, tenho que fazer a diferença entre esses dois aqui em módulo, a diferença entre esses dois aqui em módulo e a diferença entre esses dois aqui em módulo. E aí eu pego o maior desses resultados. No caso aqui todos deram iguais, né? Então deu 5 aqui, certo? E aqui o que é que eu tenho que fazer nesse outro, no erro relativo? Eu vou dividir esse valor pelo maior módulo na iteração atual. Então vai ficar 5 sobre 5, vai dar 1. Beleza. Então, não ficamos ainda abaixo do erro relativo que a gente quer, da precisão que a gente quer. Então, a gente continua o método. Vamos para a segunda iteração. O que é que tem que fazer agora? Agora a gente tem que substituir aqui, do lado direito, x1 pelo x1 da iteração 1, x2 pelo x2 da iteração 1 e x3 pelo x3 da iteração 1. O que ficar do lado esquerdo vão ser os valores desses caras na iteração 2. Então vamos ver aqui com a calculadora. O que é que a gente tem aqui para o x1? A gente tem que fazer 5 mais x2. Quem é x2 agora na iteração anterior? É 5. Então vai ficar mais 5 sobre 4 menos x3,
que é 5 também, então 5 sobre 4 de novo. Então, simplificou, né? Deu 5. Certo? Deu 5 aqui. Tá bom. Agora, quem é o x2? x2 eu tenho que substituir também o x1 por 5, o x2 por 5 e o x3 por 5. Então, a gente vai ter 5 mais 2 vezes 5 sobre 5. Nem precisava fazer isso, né? Menos 5 sobre 5. Então, deu 6. Né? Nem precisava de calculadora para fazer essa conta aí. Então, 6 aqui. Aí agora para o x3, o que é que faz? 5, aí substitui o x1 por 5 e o x2 por 5 aqui. Então, 5 mais 5 sobre 2 mais 5 sobre 6. Então, deu 8,3333. A gente usa aí 4 casas decimais. Vai ficar 8,3333. Tá. Aí aqui agora, como é que eu vou olhar? Eu vou fazer a diferença entre esses dois, deu 0. A diferença entre esses dois aqui deu 1. A diferença entre esses dois aqui deu 3,3333. A maior dessas diferenças foi a última. Então, ficou 3,3333. Beleza? Nesse caso, ó, mesmo que essas diferenças aí dessem negativas, eu ia considerar os valores em módulo, tá? E aqui, o que é que eu faço? Eu divido o erro absoluto que a gente achou pelo maior módulo na iteração atual. Então, vai ficar o quê? 3,33334 é 3 aqui, né? Sobre 8,3333. Então, deu 0,4, né? Se eu arredondar. Então, não está menor ainda do valor que eu quero. Não está menor. Então, eu vou continuar. Beleza? Vamos para a terceira iteração. E agora? Agora eu tenho que vir aqui do lado direito e substituir todas as incógnitas que aparecerem pelos valores delas na iteração anterior, na iteração 2. Então, quem é que vai ser o x1 agora? Agora eu vou ter 5 mais x2. Quem é x2 na iteração anterior? É 6. Beleza? É 6 aqui. Então, mais 6 sobre 4 menos x3, que era 8,3333. Então, 8,333 sobre 4. Igual, pronto, 4,4167. Vamos anotar aqui. 4,4167. Agora o x2. Quem é que vai ser o x2? Eu volto lá e substituo. 5 mais 2 vezes o x1. Então, mais 2 vezes 5, que era o x1 na iteração anterior, sobre 5, menos x3. Quem era o x3? 8,3333 sobre 5. Então, deu 5,3333. Beleza? Então, esse aí é o valor do meu x2 nessa iteração agora. 5,3333. Tá, e o x3 vai ser o quê? O x3 aí eu vou ter 5 mais x1 na anterior, que era 5. Então, 5 sobre 2, mais x2 era quem? Era 6. Então, mais 6 sobre 6. Então, deu 8,5, tá bom? 8,5 aqui. Aí, vamos analisar agora as diferenças. Se eu fizer a diferença entre os dois valores da primeira coordenada, da minha primeira incógnita, vai dar aproximadamente 0,59, né? Alguma coisa por aí. Se eu fizer com a segunda, vai dar 0,6666, né? E com a terceira vai dar 0,17, aproximadamente. Então, a maior diferença apareceu na segunda, na diferença dos segundos caras aqui. Então, a gente vai ter 6 menos 5,3333 e deu 0,6667. Tá? Essa é a maior diferença nesse caso. Beleza? Então, a gente vai ter aqui 0,6667. O que é que eu boto aqui no erro relativo? É esse erro absoluto dividido pelo maior módulo na iteração atual, que é 8,5. Então, vai ficar 0,6667 sobre 8,5. Deu 0,08. Então, a gente já está se aproximando bem rápido do que a gente quer, né?
0,08 aqui. Provavelmente na iteração seguinte a gente vai conseguir já ter uma precisão, né, ter um erro relativo menor que a precisão que a gente quer. Então agora, na iteração 4, o que é que vai ficar? Aí do x1 eu vou botar o quê? 5 mais x2. Quem é x2 agora? É o 5,33, certo? Da iteração anterior. Então, mais 5,3333 sobre 4, menos x3, que era 8,5 sobre 4. Então, deu 4,2083. 4,283. Beleza. x2 agora vai ser quem? Aí eu faço 5 mais 2x1. x1 era quem? Então, mais 2... Opa, peraí. 5 mais 2 vezes... Aí o x1 era 4,4167 sobre 5. Menos x3. Quem era x3? Era 8,5. Então, menos 8,5 sobre 5. Igual a 5,0667. Certo? Então, 5,0667. O x3 vai ficar o quê? A gente vai ter 5 mais x1. x1 é quem? É 4,4167 sobre 2, certo? Mais x2. x2 era 5,3333, só que sobre 6. Tá? Então deu 8,0972. Certo? Então vamos anotar aqui. 8,0972. E aí vamos ver agora qual é o maior erro absoluto que a gente está cometendo aqui. Ó. Entre esses dois aqui da primeira variável, a gente vai ter aproximadamente uma diferença de 0,21, né? Aqui é 0,27 aproximadamente. E aqui é aproximadamente 0,4, né? Então, o maior, de novo, ficou na terceira coordenada. O que é que deu, então? Deu 8,5 menos 8,0972. Pessoal, agora começaram alguém começou alguma obra aqui no prédio e está um barulho de furadeira. Então, se tiver aparecendo aí na aula, peço desculpas, tá? Mas realmente não tenho o que fazer. Então, deu 0,4028 aqui. Beleza? E aí a gente vai dividir isso pelo maior módulo que apareceu nessa iteração, que está de novo na terceira coordenada. Então, 0,4028 sobre 8,0972. Pronto, deu 0,497. Então, a gente ficou, né, menor do que o que a gente queria, 0,05. Tá? Então, 0,0497. Beleza. Então, conseguimos o que a gente queria. Quem que é a aproximação que a gente estava procurando? Vai ser essa aqui. Essa aqui é que vai ser a raiz da gente. Beleza? Então, x... Deixa eu botar aqui de verde mesmo. Então, x, a solução da gente aproximada, vai ser 4,283, 5,0667 e 8,0972. Essa é a resposta aí para esse primeiro exemplo. Beleza? Vamos ver um outro exemplo agora, certo? Então, deixa eu apagar aqui. Eu vou apagar daqui para baixo. Isso aqui também vou apagar. Isso aqui e isso aqui. E essa matriz aqui também, que eu vou aproveitar tudo que eu já tinha escrito. Inclusive, eu vou usar a mesma aproximação inicial, tá certo? Beleza, então agora eu vou usar o método de Gauss-Jacob de novo para resolver o sistema AX igual a B, onde a matriz A é 1, 3 e 1, certo? 4, menos 1 e 2, e 1, 4 e 7. E a matriz B, ela é, por sua vez, 60, 20 e 35. E, de novo, a gente quer uma precisão de 0,05 no erro
no erro relativo. Não, vamos aumentar essa precisão um pouquinho, tá? Vamos colocar uma precisão de 0,2 agora. Aliás, não vamos colocar precisão nenhuma não. Vamos colocar, faça 4 iterações. Beleza? Então eu quero ir até n igual a 4. Então eu vou de n igual a 0 até n igual a 4. Certo? Então, primeira coisa, a matriz A satisfaz a condição do método de Gauss-Jacobi. Ela é estritamente diagonal dominante. Então vamos ver aqui, na linha 1, quem está na diagonal é 1. O módulo de 1 é 1. Fora da diagonal, eu tenho o quê? Tenho 3 mais 1. Então isso aqui deu 4. Então quem está na diagonal é menor. Então a matriz não é estritamente diagonal dominante. Então eu não posso aplicar o método de Gauss-Jacobi nessa matriz aqui. Tá? Mas nota o seguinte, ó, se eu pegar essa minha matriz, certo? E passar ela de 1, 3, 1, 4, menos 1 e 2, e 1, 4 e 7. Se eu fizer essa operação elementar aqui, ó, se eu permutar as linhas 1 e 2, o que vai acontecer? Então, vamos ficar com 4 menos 1 e 2, certo? 1, 3, 1 e 1, 4 e 7. Agora, essa matriz aqui, ela é estritamente diagonal dominante. Na linha 1, o que é que a gente tem? A gente tem 4, né, na diagonal, desculpa. Isso aqui dá o módulo da 4. E fora da diagonal, a gente tem menos 1 mais 2. Beleza? Menos 1 mais 2. Deixa eu tirar aqui a calculadora por enquanto. Então, essa soma aqui, ó, módulo de menos 1 é 1, módulo de 2 é 2, somando deu 3, quem está na diagonal é maior. Segunda linha, na diagonal eu tenho 3, módulo dele é 3, e fora da diagonal eu tenho 1 e 1. Módulo de 1 mais módulo de 1 dá 2. De novo, quem está na diagonal é maior. Terceira linha, na diagonal eu tenho 7, que tem módulo 7. Fora da diagonal eu tenho 1 e 4. Então, 1 mais 4 dá 5. Quem está na diagonal é maior. Beleza? Então, essa matriz aqui, ela satisfaz a condição que a gente precisa. Eu posso fazer isso? Eu posso. Porque se eu faço uma operação elementar desse tipo aqui, eu não tô modificando as soluções do meu sistema. Então, se eu aplicar o método de Gauss-Jacobi para essa matriz aqui, não tem diferença nenhuma, tá certo? Eu vou estar obtendo uma aproximação para a solução do mesmo sistema original. Por quê? Porque se eu faço operações elementares nas linhas da matriz, eu não vou alterar as soluções do sistema. Então, a solução para o sistema com essa matriz dos coeficientes aqui, sendo que eu também tenho que mudar quem é a minha matriz B, né? A mesma operação que eu fiz aqui na matriz A, eu tenho que fazer na matriz B. Então, eu vou ter que permutar as linhas 1 e 2. Vai ficar 20, 60 e 35. Então, agora, se eu fizer essa matriz aqui, certo? Vamos chamar essa matriz aqui de A til e essa aqui de B til. A solução do sistema A til x igual a B til vai ser a mesma solução do sistema original. Então, eu vou fazer isso com essa matriz, certo? Com a matriz A til. Então, vamos passar aqui esse sistema para a sua forma de sistema. O que é que vai ficar? Né? A gente já sabe, né? Vai ficar 4x1 menos x2 mais 2x3 igual a 20. Segunda equação vai ser x1 mais 3x2 mais x3 igual a 60. E a terceira equação vai ser x1 mais 4x2 mais 7x3 igual a 35. Beleza? Então, vamos isolar as variáveis. Na primeira equação, eu isolo o x1. Então, eu vou ficar com x1 igual a 20 sobre 4 dá 5. Beleza? Aí, mais x2, né? Ficou lá. Então, mais x2 sobre 4. E menos 2x3 sobre 4. Então, menos x3 sobre 2. x2 é quem? Eu isolo na segunda equação. Então, eu vou ter x2 igual a 60 sobre 3, então deu 20, tá certo? Aí, menos x1 sobre
3, beleza? E menos x3 sobre 3 também, tá? x3 eu isolo na terceira equação, então eu vou ficar com x3 igual a 35 sobre 7, que deu 5, tá? Menos x1 sobre 7 e menos 4x2 sobre 7. Vou usar isso aqui para obter as minhas aproximações. Deixa então eu apagar aqui o resto, certo? Então, apago isso e isso. Vamos levar isso aqui ali para cima, um pouco menor, para caber aqui. Vamos voltar com a calculadora e vamos fazer as contas. Então, a gente vai ter aqui, ó, iteração, o valor do x1, o valor do x2 e o valor do x3. Não precisa considerar os erros, né? Porque eu só quero fazer 4 iterações. Então, vamos só usar isso aqui na nossa tabela mesmo, tá certo? Então, vamos lá. Iteração 0, eu não fiz nada ainda. Eu vou começar da origem, do vetor nulo. Então, eu vou ter 0, 0 e 0. Vamos para a iteração de número 1. Aí, o que é que eu tenho que fazer agora? Substituir do lado direito o x1 por 0, o x2 por 0 e o x3 por 0. Então, vai ficar 5, 20 e 5. Beleza? 5, 20 e 5. Iteração 2, como é que vai ficar? Agora eu substituo aqui o x1 por 5, o x2 por 20 e o x3 por 5 e vejo quem que vai ficar do lado esquerdo. Esses que ficarem do lado esquerdo vão ser os valores das coordenadas na iteração 2, tá bom? Então, o x1 novo vai ser quem? Vai ser 5, tá? Mais x2 era 20, então mais x2 que é 20 sobre 4, que é 5, né? Menos x3, que é 5 sobre 2. Então, deu 7,5 pelo x1 agora. Então, 7,5. Para o x2, aí o que é que vai ficar? Para o x2, aí a gente vai ter 20 menos x1, que era 5, sobre 3, menos x3, que é 5 também, sobre 3. Então, em 4 casas deu 16,6667. Tá bom? Então, 16,6667. x3, o que é que vai ficar? O x3 vai ser 5, menos x1, que era 5, sobre 7, menos 4x2. Então, 4 vezes 20 sobre 7. Tá bom? Então, ó, deu menos 7,1429. Certo? Menos 7,1429. Vamos anotar aqui. Menos 7,1429. Terceira iteração. Aí, vou substituir agora lá no x1, ó, o x2 vai ser agora 16 e pouco, e o x3 vai ser menos 7, não sei o que. Então, bora ver. Vai ficar 5 mais x2. Então, mais 16,6667 sobre 4. Menos x3, né? Então vai ficar mais 7,1429 sobre 2. Então deu 12,7381. Vamos anotar aqui. 12,7381. Agora o x2. Aí a gente vai ter 20 menos x1, era 7,5. Então 7,5 sobre 3 menos x3, então vai ficar mais, né, no caso, 7,1429 sobre 3. Então ficou 19,8810. Tá bom? Então vamos anotar aqui, 19,881. Beleza, e o x3? Para o x3, aí a gente vai ter 5, tá? Menos x1, então menos 7,5, aí x1 sobre 7. 7,5 sobre 7, menos 4 vezes o x2 da anterior, 16,6667 sobre 7. Então, deu agora menos 5,5953, beleza? Arredondando aí com 4 casas. Menos 5,5953, vamos anotar aqui. Menos 5,5953. E na última iteração, pelo que a gente pediu, né, até o n igual a 4. Então, quem é que vai ser o x1 agora? Né? Vai ficar 5 mais x2 era 19,881, só que é sobre
4, aí menos x3, né? Vai ficar então mais 5,5953 sobre 2. Então deu 12,7679. Vamos botar aqui. 12,7679. x2, quando é que vai ficar? x2 vai ser 20 menos x1, então menos 12,7381 sobre 3, tá? Menos x3, então mais 5,5953 sobre 3. Então deu 17,6191. Vamos anotar. 17,6191. E o x3, para finalizar, vai dar 5 menos x1 sobre 7. Então, menos 12,7381 sobre 7. Tá bom? Menos 4x2. Então, menos 4 vezes o x2 era 19,881 e sobre 7, para finalizar aqui. Então, deu menos 8,1803. Beleza? Menos 8,1803. E aí chegamos na quantidade de iterações que a gente queria que o método fizesse. Então, essa aqui é que vai ser a nossa aproximação para a solução, certo? Ou seja, a resposta vai ser x igual a 12,7679. Essa vai ser a aproximação para a nossa primeira coordenada, a nossa primeira variável. Aí aqui a segunda variável vai ficar 17,61, ajeitar esse 7 aqui, 6191, ajeitar esse 1 aqui também que está feio, né? Ajeitar esse 1, 6191. E a última variável, a aproximação dela vai ser menos 8,1803, certo? Isso finaliza esse exemplo e com ele também finaliza esse vídeo. Na aula que vem a gente vai ver uma forma de melhorar esse método, certo? Repara que sempre que a gente vai atualizar o valor do x1, do x2 e do x3, a gente usa os valores deles na iteração anterior sempre. Mas a gente poderia, se quisesse, quando fosse determinar quanto que vale esse x2 aqui, como foi que a gente calculou esse x2, né? A gente fez 20 menos 5 sobre 3, a gente usou esse 5 aqui, certo? Menos x3 sobre 3, então menos 5 sobre 3. Sendo que esse 5 aqui não é o valor mais atualizado que eu tenho para o x1. Eu poderia, ao invés, usar esse valor aqui para o x1, que é o valor mais recente que eu tenho dessa variável. Se eu fizesse isso, eu ia ter outro método. É o método que a gente vai estudar na aula que vem, é o chamado método de Gauss. Seidel, certo? O método de Gauss e de Jacobi, que a gente viu até aqui, sempre usa os valores da iteração anterior. Já no método de Gauss-Seidel, que a gente vai ver no próximo vídeo, ele vai usar os valores sempre mais atualizados que a gente tiver. Tá? Então, se a gente já determinou quem é o x1 da nova iteração, para calcular as outras variáveis na nova iteração, a gente usa esse valor mais recente do x1, tá bom? E não os valores da iteração anterior. Sempre que atualizou alguma variável, ela já entra para calcular os próximos, mesmo que na mesma iteração ainda, tá bom? Na aula que vem a gente fala melhor sobre isso. Beleza, pessoal? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande abraço e até a próxima aula.